Oi gente, tudo bem? Eu sou Elaine, terapeuta de constelação familiar e hipnoterapeuta, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que são crenças limitantes e em como elas podem prejudicar e muito a nossa vida, qual que é a origem delas e por que é tão difícil se desfazer dessas crenças. Então, roda a vinheta. A crença limitante, ela é nada mais, nada menos do que um padrão de pensamento herdado ou criado. Como assim? Vou explicar por partes. Quando a gente herda um padrão de pensamento, geralmente a gente herda do grupo em qual a gente pertence na nossa primeira infância. Esse grupo, 90% das vezes, é a nossa família. Então, cada família tem as suas próprias regras, tem as suas próprias leis, tem as suas próprias crenças. E essas crenças nos acompanham por toda a nossa jornada de vida. Só que o problema é quando essas crenças, elas acabam prejudicando a nossa própria vida. Porque tem muitas crenças que as nossas famílias carregam que muitas vezes não fazem mais sentido. Por exemplo, nasci pobre, vou morrer pobre. Aqui na família todo mundo é pobre, ninguém é metido, que é uma outra crença também, que quem é rico é metido, quem é rico é corrupto, e tantas outras crenças. Então a família, por exemplo, em que acredita que nasceu pobre, morre pobre, tem muita dificuldade em aceitar quando alguém do ciclo dela acaba prosperando mais do que todos. Então essa pessoa que opta por prosperar, ela acaba meio que sendo excluída dos demais. Então ela está quebrando as regras da própria família. E aí a tendência dessa pessoa que quebra as regras, lá na frente, se auto-sabotar por se sentir culpada em quebrar uma regra de sua família, é muito grande. Então a pessoa às vezes começa a se sabotar, começa a atrair situações onde ela perde dinheiro, onde ela empobrece, mas é tudo de forma inconsciente. Por quê? Mesmo que ela não tenha consciência, mesmo que ela queira bastante prosperar, ela não consegue, porque o sentimento que ela carrega, sem ela saber, é um sentimento de culpa. Então é muito comum isso acontecer. Então essas crenças que a gente herda, 99% elas mais atrapalham a vida da pessoa do que realmente ajudam. Então você tem que parar para observar o que na minha família eu herdei de crenças limitantes que estão me prejudicando. Perfeito? Então vamos para o segundo padrão de crença limitante, que é aquele padrão onde nós mesmos criamos. Isso acontece desde lá da infância. Muitas crenças, sem você saber, são criadas lá na barriga de nossa mãe. É verdade, muitas crenças são criadas lá dentro da barriga da mãe. Como assim, Elaine, criadas enquanto a minha mãe ainda está me gestando? Porque mesmo que você ainda não esteja 100% formado, você está sentindo e absorvendo todas as emoções, você está interagindo, né, através dos sons ao redor da sua mãe com o que está acontecendo. Então, às vezes você ouve alguma coisa, uma frase que alguém fala, mesmo que você não entenda nada, mas a tonalidade com que aquela palavra, aquela frase sai, às vezes pode te assustar, como por exemplo um grito, né, alguém brigando, xingando. Então tem muito a ver com a tonalidade. Às vezes a mãe passa por um tremendo de um estresse e aí você sente. Então você vai criando crenças. Eu mesma descobri várias crenças de quando eu estava na barriga da minha mãe. E essas crenças estavam por me prejudicar em vários aspectos, tanto a nível emocional quanto físico. E você vai limpando essas crenças através de muito autoconhecimento, muita terapia, hipnose. Então existem várias ferramentas onde você pode acessar essas memórias, onde você pode ir de encontro
né, com esses traumas e essas crenças que estão lá no seu inconsciente. Então, a crença limitante que você cria vem muito da infância também. Por exemplo, uma criança que nasce numa família onde os pais passam por muita dificuldade, que é uma crença que eu costumo tratar muito nas constelações, que é aquela criança que quer salvar o pai e a mãe da dificuldade que eles estão passando. E aí, quando ela não consegue salvar, o que ela faz? Ela também se auto-sabota. Então, aí ela meio que diz para ela mesma: já que eu não posso ajudar vocês, então eu sofro junto com vocês. É uma crença limitante. E a pessoa acaba carregando isso pro resto da vida. Mesmo às vezes quando os pais já melhoraram, prosperaram, quando os pais estão bem, ainda assim a criança criou lá atrás aquele padrão de pensamento. Então o adulto acaba arcando com as consequências dessa crença. Então é necessário mesmo muito autoconhecimento. Então, crenças limitantes, elas são subdivididas em duas categorias: aquelas que são herdadas das nossas famílias ou dos grupos a qual pertencemos, ou as crenças em que nós mesmos criamos, principalmente lá na nossa infância. Tá bom, gente? Então é isso, espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer coisa pode me mandar mensagem no direct lá no Instagram, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, eu tenho o maior prazer em responder todos vocês, tá bom? Um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.